Olá, meu nome é Lorival Aguiar e eu queria trazer um tema um pouco polêmico, que é a relação entre capitalismo e racismo. O racismo nasceu antes do capitalismo? Já coloco aqui a polêmica para vocês. Para mim, o racismo nasce junto com o capitalismo. Normalmente as pessoas perguntam, o racismo nasceu junto com a escravidão? Na verdade, a escravidão ela vem desde os tempos antigos e é muito diferente da escravização que nós temos dentro do capitalismo e da escravização que foi feita com os negros. Principalmente porque a escravização, naquele momento, ela não era pensada de uma relação de uma raça sobre outra raça. Muito pelo contrário. Naquele momento, a escravização ela era mais relacionada à questão territorial de uma tribo contra outra, também a questões de idioma e de cultura, mas naquele momento ela não era relacionada diretamente com a questão das raças. Inclusive, o próprio conceito de raças é uma criação da burguesia, do capitalismo, que não existia anteriormente. É o capitalismo que vai dividir a sociedade entre uma raça dominante e uma raça subjugada. E aí fica a pergunta, quando que nasce o racismo? O racismo ele nasce dentro do capitalismo mercantil, principalmente porque é nesse momento que a burguesia percebe o quão lucrativa é a escravização de um povo. E eles escolhem o continente africano para ser, e os negros africanos, para ser esse povo, né, que será escravizado e que será subjugado. Essa acumulação primitiva do capital, esse momento no qual o capitalismo está acumulando energia, acumulando riquezas para poder se desenvolver em todo o mundo, é quando nasce efetivamente o racismo. A partir desse momento, os capitalistas, a burguesia, precisa criar mecanismos teóricos, ideológicos, para justificar a escravização. E é dentro do capitalismo, quando o capitalismo está melhor desenvolvido, melhor consolidado, que o racismo ganha novos contornos. Principalmente quando eles precisam cientificamente provar por que os negros são inferiores aos brancos. Algo que nós sabemos que é uma mentira e que nunca existiu. Por que então o racismo permanece na sociedade após o fim da escravização? Primeiro, que a burguesia teve que sofisticar os mecanismos de dominação que ela tinha sobre as outras classes sociais, principalmente sobre os negros. E manter os negros que, desde o primeiro momento, se rebelaram, foram insurrectos, foram revoltos contra a sua condição de escravizados. A burguesia tinha que dar como resposta a esse setor uma ofensiva muito forte. E parte dessa ofensiva foi criar mecanismos para justificar esse tipo de dominação e manter a exploração e a opressão sobre o povo negro. Não apenas no continente africano, como era inicialmente, mas também em todo o mundo. O capitalismo precisa da opressão sobre os negros. O capitalismo lucra milhões cotidianamente com a opressão feita sistematicamente contra os negros. Por isso Malcolm X estava certo. Não existe capitalismo sem racismo. Por isso que nos dias de hoje nós conseguimos perceber esse tipo de opressão que a burguesia ainda faz com relação ao povo negro em 3 exemplos que eu posso dar para vocês. Na violência policial, no encarceramento em massa da população negra e também na terceirização, que coloca o salário do conjunto da classe trabalhadora para baixo, principalmente dos negros que estão nos piores postos de trabalho e que são hoje no Brasil e acredito no restante do mundo, os grandes terceirizados da classe trabalhadora. E a burguesia se utiliza principalmente da divisão entre negros e brancos para conseguir explorar cada vez mais o conjunto dos trabalhadores. Esse tipo de divisão nós não podemos permitir. Que essa divisão que é imposta pela burguesia nós temos que combater através da união entre negros e brancos, homens e mulheres, na luta contra o sistema racista e capitalista no qual nós vivemos. Então, qual é a saída para os negros? Eu acho que, como diz Malcolm X na sua brilhante frase de que não existe capitalismo sem racismo, e que nós queremos ser consequentes com essa frase, nós devemos entender que todos os instrumentos da classe trabalhadora, principalmente os sindicatos, têm que tomar para si a luta contra o racismo, que também existe dentro das suas fileiras e também se expressa na terceirização, na violência policial e no encarceramento em massa do povo negro. E, em contrapartida, as organizações dos movimentos sociais, principalmente do movimento negro, devem trazer para dentro das suas fileiras também a luta contra o capitalismo. Nessa luta, que será uma luta longa, deve ser uma luta internacional e, acima de tudo, uma luta socialista. Porque apenas botando abaixo esse sistema e construindo uma outra sociedade livre de exploração e de opressão é que negros e brancos conseguirão ser livres efetivamente. Convidamos a todos a seguir o canal, curtir esse vídeo, que nós teremos vários outros debates sobre a questão negra e marxismo aqui no canal Ideias de Esquerda.